Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisou hoje o pedido de suspensão de condenação de acusados de crime de peculato e fraude em licitação. O caso ocorreu em 2002, envolvendo ex-funcionários e o então diretor-geral do Detran do Rio Grande do Norte, Walter Sandi. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, esse caso, ele foi denunciado pelo Ministério Público em 2004 e aí em 2005 a denúncia foi aceita e o grupo foi condenado em 2011. Acontece que após essa condenação que foi em primeira instância, 7 dos 8 condenados decidiram recorrer das sentenças. E aí, na segunda instância, no Rio Grande do Norte, alguns desembargadores se colocaram como impedidos para julgar este caso e por isso, então, que a ação originária veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. E o caso envolve realmente a cúpula do Detran à época, em 2002, esses crimes que ocorreram em 2002, entre eles o ex-diretor-geral, Walter Sandi, e também o ex-procurador-geral do Estado, Herbert Marinho, e ainda um vereador do município vizinho a Natal, um vereador de Parnamirim. Eles teriam dispensado uma licitação na hora de comprar livros para o Detran do Estado. Essa licitação, ela então foi feita de forma... Essa licitação não poderia ter sido aí evitada e por isso então eles foram aí denunciados por esses crimes. Aqui hoje então nós tivemos a fala de advogados de alguns desses acusados e também o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, como vamos ver na reportagem. Na segunda turma, advogados de 2 condenados pediram a nulidade das condenações e, caso não fossem atendidos, que o Supremo reduza a pena dos clientes. Em um dos casos, a defesa pediu a absolvição de um dos envolvidos. No interrogatório do Corréu, Elias Avelino dos Santos, delator premiado, que era o dono, por assim dizer, da empresa Elias Avelino dos Santos, microempresa, que foi quem intermediou a venda dos livros, que ele foi a peça fundamental para a condenação dos demais acusados. E tanto a sua delação foi fundamental que lhe foi dado o benefício máximo, que é o perdão judicial. Não tem para Jussier Ramalho transferência bancária, não tem para Jussier Ramalho depósito em conta, nada. Só tem a palavra do Corréu afirmando que ele saiu do banco com 60 mil reais. E aí, foi para isso que serviu essa delação premiada feita por Elias Avelino. A Procuradoria-Geral da República opinou de forma contrária aos pedidos porque as sentenças foram baseadas em várias provas. O subprocurador chegou a citar que um livro que custava um pouco mais de R$ 7,00 foi comprado por R$ 28,00. A questão da delação, ela realmente fortalece a demonstração da culpa, mas ela não é o único elemento de prova que consta dos autos. A ministra Carmen Lúcia citou diálogos captados em quebra de sigilo telefônico. Para ela, as conversas demonstraram que boa parte do grupo sabia que estava cometendo crimes, além dos depósitos em contas de alguns réus e a comprovação de superfaturamento na compra dos livros. Houve um produto de crime pelo superfaturamento desses livros e a partilha do produto desses crimes. Os depósitos efetuados nas contas bancárias se deram no mesmo dia, praticamente no mesmo tempo, um após o outro, logo em seguida ao pagamento do cheque. E olha só, após então analisar os pedidos dos autores, a ministra Carmen Lúcia ela decidiu, em alguns casos, diminuir a pena de peculato. Isso porque a pena para alguns desses acusados foi majorada em relação ao peculato e, para isso, a ministra falou que houve um exagero no aumento dessa pena e, portanto, ela decidiu diminuir o caso. A sessão não terminou hoje, o julgamento deste caso não terminou hoje. Tivemos apenas o voto do revisor da ação, o ministro Edson Fachin, que acompanhou a relatora e o caso segue na sessão da segunda turma da semana que vem. E agora voltamos aos estúdios. William, Érica.